por mais esse dia que o nosso Deus preparou para nós, para estar todos juntos, adorando a Deus, fazendo a vontade do nosso Deus. Vamos estar na presença do nosso Deus, vamos fazer aquilo que Deus mandou para nós fazer, né? Louvado seja Deus, que Deus venha abençoar a cada irmão. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Sem oração o crente não vive, né? Sempre está orando, buscando, fazendo a vontade do nosso Deus. Senhor, mais um dia, papai, estamos na tua presença, pai, te agradecendo pela bênção, pela vida, pela vitória, pelo dia de hoje, por esse momento, meu pai, que nós estamos todos juntos na sua presença, meu pai. Abençoa a cada irmão, a cada irmã que se encontra aqui. Abençoa aqueles que não vieram, abençoa aqueles que talvez estão chegando, abençoa aqueles que estão em casa, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, meu Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor, e dê força para eles, dê graça para eles, que eles possam estar junto conosco também, papai, aqui fazendo a Tua vontade, Pai. Abençoa, meu Pai, e dê força e dê graça para cada os seus filhos e suas filhas, papai. Abençoa os louvores, abençoa a palavra, papai, abençoa aqueles que estão todos na Sua presença, meu Pai. Te dou graças a Ti, papai, por mais esse dia maravilhoso que Tu preparaste para nós, papai. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, que enquanto em Mateus 24, apenas um versículo só. Mateus 24, 46. 24, 46. Louvado seja a Deus. 24, 46. Amém? Todo mundo acharam? A palavra de Deus disse assim: bem-aventurados aqueles servos que o seu Senhor, quando viesse, achasse servindo assim. Amém? Os irmãos, poderei sentar. Abençoados. Nós somos um povo abençoado de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles varões, no dia que Ele vier, que nós estivemos assim, na presença do nosso Deus, fazendo a vontade dEle, fazendo o que Ele mandou nós fazer. E muitas pessoas não se encontram na presença do nosso Deus. Muitas pessoas se encontram lá fora, né? Mas nós temos de fazer a vontade do nosso Deus, porque nós estamos aqui orando, buscando, clamando a Deus pelo povo lá fora, pelas nossas nações, pelos nossos familiares, pela nossa igreja, pelo povo. E Deus tem feito a obra da nossa vida, que a oração nossa tem chegado até o trono celestial. Por isso que nós encontramos aqui: bem-aventurado, abençoado serei aquele que está na presença do nosso Deus, né? Então vamos ficar na presença do nosso Deus, vamos estar fazendo a vontade do nosso Deus, vamos estar sempre louvando, orando e fazendo aquilo que Deus mandou nós fazer. Amém? Então vamos adorar a Deus com o grupo Shekinah. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. É motivo de nós estarmos alegres na presença do Senhor. Mais essa oportunidade. Amém. Antes de eu pedir para a igreja ficar de pé, vou deixar apenas um versículo que Deus tocou também no meu coração, que se encontra em Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O título dessa mensagem eu li em um livro que eu gosto bastante, que chama Bênção Diária, que tem devocionais para Deus, e é uma bênção. E esse dia refletindo, ele fala, o tema é palavras que fortalecem.
Então, com as suas palavras, você pode tornar as pessoas mais fortes. As palavras, elas são para a alma o que as vitaminas são para o nosso corpo. Se você tem comida e vê alguém passando fome, não irá dividi-la com ele? Se tem água e vê alguém morrendo de sede, não irá também lhe dar um pouco? Claro que sim. Então, por que não faz o mesmo com o seu coração? Suas palavras são como alimento e como a água. Não negue ânimo aos desanimados. Não recuse encorajamento aos que se sentem abatidos. Profira palavras que edifiquem e fortaleçam as pessoas. Acredite nelas assim como Deus acreditou em você. Você pode lembrar alguma ocasião em que as palavras exerceram um efeito positivo em sua vida? Pense em uma lista de coisas que você poderia dizer para dar força a outras pessoas. Um simples Jesus te ama, você pode, você é capaz, você vai vencer. É uma palavra que edifica a vida do seu irmão, amém? E refletindo em alguma palavra de edificação para a igreja, eu busquei um trecho de um louvor, que ele é bastante conhecido, que o Chegando até tem tempo que não pega, a gente vai resgatar ele, que diz: quando o inimigo vier, não desista. Chega de reclamar, marcha e conquista. Vida em abundância o Senhor nos deu. Pare de chorar, vamos viver. O Senhor, Ele nos quer que tenhamos vida e vida em abundância. E a murmuração, ela afasta as bênçãos das nossas vidas. Muitas vezes a bênção já está bem próxima, e a nossa murmuração faz com que ela se afaste. Então que nós venhamos pedir ao Senhor graça, sabedoria, discernimento, para que saia apenas bênção das nossas bocas, amém? Palavras de edificação, palavras de salvação, palavras que confortem, amém? Em nome de Jesus, que nós possamos refletir, amém? E adorar ao Senhor com todo o nosso coração, amém? É apenas esse trechinho que eu gostei de compartilhar com os irmãos, porque vai trazer edificação para a nossa vida. Sempre pense nisso, porque a nossa carne, ela é falha, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes o nosso desânimo pode contagiar o nosso próximo, e que nós venhamos sempre refletir que o Senhor prevaleça em nossas vidas, amém? Que nós venhamos diminuir para que Cristo possa crescer em nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Você vai entender mais para frente o porquê dessa mensagem. O título desse louvor diz: vamos viver, e que nós tenhamos uma vida plena com Cristo, amém? Nós passamos por lutas, por dificuldades, mas o maior está conosco. Quantos creem nisso? Amém? Se você puder agora, fique de pé, apenas aqueles que podem. Nós vamos adorar ao Senhor com este cântico novo, e a letra desse louvor é uma letra também que edifica, onde você vai falar para a mão: onde está a morte, a tua vitória? A vida, ela vai reinar em todo o tempo, mesmo que tudo pareça o contrário, mesmo que você esteja vivendo o vale, o Senhor está contigo, amém? Que nós vivamos a vida plena com o nosso Senhor, porque sem Ele nada somos, e que você possa se alegrar no Senhor, amém, igreja? Adore juntamente conosco. Glórias a Ti, Senhor. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Declare com fé. Tudo foi consumado. Ele rasgou o véu, e o que nos separava já não separa mais. Tudo já foi vencido, pra sempre com poder. Nada e ninguém pode parar o meu Jesus. Pra sempre em glória sou liberto, tenho vida. Pra sempre teu reino não tem fim.
a vida, Senhor. Vai de encontro a cada necessidade, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Tudo já foi vencido. Tudo já foi vencido. Pra sempre com poder. Nada e ninguém pode parar o meu Jesus. Pra sempre tem glória, sou liberto, tenho vida. Pra sempre seu reino não tem fim. Celebro seu nome que está acima de tudo e todos. Não há mais sentença sobre mim. Oh, 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 onde está a morte e a tua vitória? Oh, 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 tragada foi a morte pela vida. Oh, 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 o meu Redentor pra sempre vive. Seu nome é Jesus. Oh, oh, nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou demônios, nem agora ou amanhã poderá me separar de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou demônios, nem agora ou amanhã poderão me separar de Deus. Oh, 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 onde está a morte e a tua vitória? Oh, 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 tragada foi a morte pela vida. Oh, 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 meu Redentor pra sempre vive. Seu nome é Jesus. Oh, oh, glórias a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. Nada irá nos separar do Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és. Para sempre nós queremos Te louvar em todo o tempo e que nós possamos viver essa vida, Senhor, de gratidão a Ti por tudo que Tu és. No momento que nós pensarmos, Senhor, em murmurar, que nós venhamos a refletir sobre tudo aquilo que Tu fizeste por amor às nossas vidas, por cada promessa, por cada milagre realizado. Só vem provas para aquele que precisa ser aprovado. Muitas vezes nós perguntamos por que, Senhor, isso está acontecendo, mas não questione o Senhor. Pergunte para quê, Senhor, o que eu preciso aprender com essa dificuldade, com essa luta. Oh, Senhor, me ajuda, eu preciso aprender, eu quero vencer esse obstáculo, eu quero me tornar mais forte, porque o Senhor não vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Sempre lembre disso. Amém, igreja? Que nós possamos todo o tempo pedir graça ao Senhor, sabedoria a Ele, porque mesmo em meia fornalha, Ele é fiel para te abençoar. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que você só veja caminhos de morte, o Senhor quer vida para você. Amém? Ele quer uma vida plena com Ele. E muitas vezes nós somos o nosso maior obstáculo. Muitas vezes a gente aponta, é fulano, é ciclano, e muitas vezes o nosso próprio eu é o nosso maior inimigo. Amém? E que nós venhamos a entregar nas mãos do Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento da Tua palavra, para que eu encontre a resposta, para que eu possa passar por esse vale o mais rápido possível, para que eu possa aprender e ser aprovado por Ti, Senhor. Amém, igreja? Apenas adore ao Senhor com todo o seu coração, e mesmo em meio à fornalha, louve e adore, Ele é fiel para te abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Receba o nosso louvor, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Tristezas e desilusões querem me fazer parar. Bênçãos que não chegam fazem-me até duvidar. Às vezes acho que estou só e
restaura, dá esperança para o teu povo, Senhor. Declara, igreja, tristezas e desilusões querem me fazer parar. Bênçãos que não chegam fazem-me até duvidar. Às vezes acho que estou só e não tem ninguém pra me ajudar. Aí o teu Espírito com poder vem me renovar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá estará, segurando em minhas mãos, pelo fogo andará. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. É fiel para me abençoar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá está, segurando em minhas mãos, pelo fogo andará. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. É fiel para me abençoar. Suas vozes. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá está, segurando em minhas mãos, pelo fogo andar. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. É fiel para me abençoar. Se na fornalha eu entrar, sei que o Senhor lá está, segurando em minhas mãos, pelo fogo andará. Nada pode me tocar, pois o Senhor comigo está. É fiel para me abençoar. Glórias a ti, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor para com as nossas vidas. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo imperfeitos, tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo é o seu nome. A ti seja dado todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua falando aos corações. Tu tens vida para as nossas vidas, sim, Senhor. Mesmo em meio ao Calvário, mesmo em meio ao vale, mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio à tempestade, o Senhor diz: não pare. Ele está contigo. Ele é maior sobre todas as coisas. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E por que você duvida? Muitas vezes vem a dúvida na nossa cabeça: e se? E o Senhor diz este dia: tira o se, deixa que eu entro no comando. Amém? O maior, Ele é fiel para te abençoar. E muitas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, e se? Ele cuida de você. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te direciona, Ele é a nossa bússola. Sem Ele nada somos. Nós vamos falar se nós tomarmos o nosso caminho, porque nós somos falhos. Mas quando o Senhor está na frente, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém, igreja? Nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. E quando a gente louva esse louvor pela primeira vez, a casa do Senhor parece que é o templo do Senhor também. Mas a casa do Senhor é o nosso corpo. Amém? E que você possa, Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, com todas as minhas falhas, com todas as minhas imperfeições. Que o Teu nome cresça, Senhor, em minha vida. Esse louvor que é uma oração, declarando a nossa total dependência ao Senhor. Amém, igreja? Que você possa adorar Ele com todo o coração. Eu sei que você conhece. Feche os seus olhos, adore ao Senhor com todo o seu entendimento, cultue ao Senhor com todo o seu entendimento. Fala: Senhor, continua falando ao meu coração. Eu preciso viver uma vida plena, uma vida de gratidão. Oh, Senhor amado, não importa o tamanho da minha adversidade, eu quero ser aprovado por Ti, Senhor. Que o Teu nome cresça em minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Apenas adore ao Senhor
Continua falando, Senhor, aos nossos corações. Glórias a Ti. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor, a casa é sua. Declare, igreja. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim. Sim, Senhor. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor, em nossas vidas. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Declare com todo o seu coração, igreja. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare com todo o seu coração, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa.
Ti, Senhor. Tu és a razão, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Que o fogo do Teu Espírito Santo esteja aceso em nossos corações, Senhor. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti das nossas vidas. Enche este lugar, enche o Seu templo, Senhor, da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder. E principalmente enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor Deus, da Tua unção, do Teu louvor, do Teu querer, ó Pai amado. Tira todo o desânimo, tira tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai amado. Toda enfermidade, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Sopra em nós, Senhor, o vento do Teu Espírito, Senhor. Traz de volta à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Oh, Pai amado, muitas vezes nós enterramos os nossos sonhos, nós enterramos as nossas promessas, devido ao tamanho das nossas dificuldades. Nos traz à memória, Senhor, novamente aquilo que nos dá esperança. Sopra em nós o vento do Teu Espírito, que o Teu nome possa crescer em nossas vidas. Oh, Pai amado, sustenta-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém, igreja? Continue adorando ao Senhor. Nós vamos exaltar ao Senhor com mais este hino. Amém? Eu creio que todos conhecem. Sopra, Espírito, levanta, Senhor, levanta os caídos, cura, Senhor, cura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sim, Senhor, entra com a cura. Sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta, Senhor, junta os pedaços, já ouço o ruído do Teu agir. Faz levantar, Senhor, faz levantar o vale. Põe de pé os ossos secos com Teu poder. Vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, traz a vida, Senhor, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do Teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé
Sopra, Senhor, o teu vento em nossas vidas, Senhor. Nos põe de pé na tua presença. Nos dá vida, Senhor, e vida com abundância, Senhor. Oh, Pai amado, movimenta, Senhor, tudo aquilo que está parado em nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus, coloca movimento, coloca novo ânimo, restaura, Senhor. Entra com providência naquilo que parece impossível aos nossos olhos, Senhor. Venha agir em nossos corações, venha tirar todo impedimento, tudo aquilo que nos separa de Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós agradecemos a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém. Louvado seja. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Nós temos que estar sempre na presença do nosso Deus. Aí quando o vento soprar, nós estamos firmes na presença do nosso Deus. Gostaria assim de chamar os varões para adorar a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Antes de começar o nosso louvor, eu gostaria de dar um testemunho da igreja, que com a permissão do pastor, né? Que o ano passado eu dei entrada na minha aposentadoria e como eu tinha insalubridade, falei, vou dar entrada e logo sair. Aí não saiu. Aí esse ano aqui, no dia 2 de maio, eu dei entrada de novo. Aí no dia 13 de maio saiu a aposentadoria. E agora, dia 3 de junho, eu já vou estar recebendo já, para a honra e glória do Senhor. E os guerreiros de Cristo, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino de valor em valor da harpa 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andar em no céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Receba no céu
meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa de vida. Eu direi ao fim dessa missão, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Nós agradecemos a oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos andar na presença do nosso Deus para nós receber essa coroa que Deus prometeu para nós. Então, por isso nós estamos aqui adorando a Deus, fazendo a vontade do nosso Deus. Gostaria assim de apresentar nesta noite que está cooperando conosco nesta noite a irmã Josefina e a irmã Marli. A irmã Josefina, cadê a irmã Josefina? Ah, está ali, a irmã Marli também está ali, né? A nossa igreja, vamos dizer, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Visitante, seja bem-vindo, presença é o Senhor. Com Jesus nós vamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Não importa a igreja que tu é, se os pés do carvalho tu está, se o teu coração é igual ao meu, dá-lhe a mão, irmão, não será. Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, irmão, e tu será. Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, dá-lhe a mão, irmão, e tu será. Amém? Gostaria assim de chamar as irmãs para adorar a Deus também, né? Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus. O Grupo Bíblia Celeste cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Nada me esquece.
volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Agradecemos a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Mais um dia na presença do nosso Deus. Os irmãos, as irmãs, todos os seus dízimo, as suas ofertas, vamos contribuir na casa do Senhor. Porque nós estamos aqui fazendo a vontade do nosso Deus, vamos contribuir na casa do nosso Deus. Porque Deus fala, Ele não precisa de dinheiro, mas a nossa igreja precisa. Nós temos de pagar muitas coisas, né? Então, a igreja precisa de dinheiro. Amém? Vamos contribuir. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, e o Senhor recompensará. Ao Senhor e abençoa esta oferta. Ao Senhor abençoa esta oferta. Abençoa os seus filhos, que coopera de bom coração, dando ele gozo e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, quem dá com alegria, lá no céu brilhará, né? Adianta nós dar a nossa oferta de cara feia, de mau amor, né? Vamos dar com alegria. Essa é da casa do meu Deus, essa daqui é da casa do seu Deus. Então, vamos cooperar. Gostaria, sim, de chamar Mateus, primeiramente, e o João. Mateus vai orar pelo pregador, que é o João. Amém? Os irmãos vão ficar em pé para receber essa oração. Graça e paz, igreja, amém? Estenda suas mãos aqui. Vamos estar intercedendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, chegou, Senhor amado e querido, a hora, Senhor, da Tua palavra, onde o Senhor vai, Senhor, falar conosco mais intimamente, Pai. Eu peço, Senhor, esconda, meu Pai amado e querido, o Teu Filho atrás da Tua cruz, que, meu Pai, da boca dele saiam águas vivas, Senhor amado e querido, Senhor, que é a Tua palavra, para edificar, Senhor, os nossos corações, a nossa vida, a nossa estrutura, Pai. É que eu te peço, Senhor amado e querido, usa o Teu Filho nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ele esqueceu o microfone. Básico, né? Esqueci o microfone. Obrigado, amado. Deus abençoe. Amém. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. A igreja pode se assentar. Amém. São só 2 versículos que a gente vai colocar aqui no projetor para os irmãos. Amém.
Agradeço a oportunidade, confesso que eu estou tremendo, não sei se é de frio ou de medo. Quando o pastor me convidou domingo, depois daquela palavra maravilhosa que falou, que edificou a nossa vida, né? Através do irmão Aguinaldo. O pastor me convidou, eu falei, a palavra de abertura? Aí o pastor, não, a palavra, eu, amém, né? E é tão bom estarmos ouvindo, né? Mas o Senhor, Ele falou tremendamente comigo durante toda a semana, irmãos. Confesso que eu tentei fugir dessa palavra, mas não teve jeito, pastor. Aí eu preparava uma coisa, aí voltava nessa palavra, no Vale de Ossos Secos. É uma palavra bastante conhecida. Alguns louvores que nós já louvamos meio que foi preparando para essa palavra, né? O Senhor fala de vida, né? De restauração. E na palavra da semana passada foi falado de Elias, que Deus direciona as nossas vidas para o lugar certo. E eu creio nisso. E quando o Senhor direciona, Ele providencia o recurso. E o irmão também falou que Deus tem água em meio à escassez, mas Ele pede que a gente tenha um posicionamento, né? Que a gente não pode ficar apenas esperando, mas que a gente precisa ter o posicionamento de ir fazer. O Senhor muitas vezes coloca a oportunidade na nossa vida e a gente acaba deixando passar, talvez por medo, né? Talvez por alguma incerteza, e ali o Senhor já estava falando no meu coração. E aí depois veio essa palavra do Vale dos Ossos Secos, que é bastante conhecida em Ezequiel, amém? Então, os versículos-chave de Ezequiel é o 4. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E no 14 ele diz, porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Amém? Eu vou ler o trecho todo de Ezequiel, de 1 a 14, na versão atual, que fica um pouco mais... A palavra ela já é objetiva, mas a versão atual ela consegue ser mais transparente. O título é 37:1, o Vale de Ossos Secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme, o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? A segunda parte, o título de 37, do 11 ao 14, é Recuperando a Vida e a Esperança. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Essa palavra ela é tremenda. Eu confesso que eu já ouvi várias pregações dessa palavra, e o Senhor
me fez buscar algo diferente dessa palavra em alguns estudos. Eu falei, Senhor, eu não quero apenas me basear naquilo que no meu achismo. Eu procurei ver vídeos de pregadores falando, mas assim, é aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E eu quis ler primeiro a versão atual, porque várias versões são diferentes, mas ao decorrer, a gente vai pegando a versão da Bíblia original e vai explicando cada versículo, tá? Agrupando. Então eu vou pedir para vocês, pedir até para cá, preparar para mim, obrigado, cá, de última hora. Essa imagem, ela mostra exatamente o vale de ossos secos. E que você possa se colocar nessa visão de Ezequiel, como se você estivesse em meio ao vale de ossos secos. A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente se coloca nessa posição é que a gente não vê nada, não vê esperança, a gente só remete a algumas palavras, morte, né? Morte, porque não tem nada ali vivo, a gente só vê vários esqueletos, então ali representa a morte. Que você se coloque nessa visão, amém? Eu vou ler, eu estava até falando para os irmãos, eu costumo escrever, irmãos, mas está tão frio, a minha letra já não é maravilhosa, né? Então a dificuldade não ia ser só na palavra, ia ser entender a minha letra. Então eu digitei, porque ia ficar melhor, mais fácil, tá? Então eu coloquei a palavra aqui. Em Ezequiel 37, o Senhor Deus coloca o profeta Ezequiel em visão diante desse grande vale de ossos secos. A intenção era o quê? Era mostrar como estava o ânimo e a esperança de Israel e Judá após o cativeiro e o juízo de Deus. Então essa era a visão do povo. Era uma visão boa? Não. Era uma visão que remetia a tudo que era fora, tudo que era o contrário de vida, né? A desânimo, a tristeza, a desunião, a morte espiritual principalmente, né? Então tudo é remetido nessa visão. Então se coloque você, essa visão, eu ficava assim, eu colocava na minha visão, qual é o meu vale, né? O que eu estou vivendo? É tudo aquilo que está parado nas nossas vidas, tudo aquilo que a gente não consegue, na nossa força, a gente não consegue colocar a mão, a gente não vê esperança, a gente acha que aquela causa ela é impossível, né? Que Deus tem que agir, e Deus tem que agir em todo o tempo. Então a gente louvou aqui, no comecinho, sobre vida, né? Que Deus já estava pedindo para a gente viver, não murmurar, deixar Deus agir. Nós somos templo do Senhor e Ele tem que tomar o templo por inteiro, né? A casa do Senhor por inteiro. E muitas vezes nós entregamos apenas uma parte, fala, Senhor, deixa eu agir dessa forma, aqui deixa que eu ajo, mas não, o Senhor quer agir por inteiro em nossas vidas. Então tudo aquilo que está parado, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida sentimental, seja na área profissional, seja uma causa que parece impossível para você, que você já esqueceu, o Senhor Ele quer resgatar hoje. Você crê nisso? Mas a sua fé ela tem que ser acrescentada, que a sua fé ela precisa ser realmente acrescentada, né? A nossa fé ela pode estar pequenininha, né? A palavra do Senhor diz que é como um grão de mostarda, mas ela pequena, ela vai crescer. Senhor, coloca fé em nossos corações neste dia, é o que eu pedi através dessa passagem. Então a situação do povo de Israel naquele momento era essa. Era desânimo, era dor, era desunião, e mais para frente a gente vai entender por quê. Qual o significado do vale dos ossos secos em Ezequiel? Deus explica a ele que a visão dos vales, do vale de ossos secos representava a restauração de Israel. E a gente muito louvou também hoje sobre restauração. Senhor, não tenho nada, sou pequeno, sou falho, sou totalmente dependente de Ti. Restaura a minha vida para o Teu louvor e para a Tua glória. Sem Ti nada sou. O povo se sentia como naquele momento? Morto, abandonado, que era a palavra que eu queria lembrar. Por isso que é bom a gente deixar aqui, para a gente não esquecer. Abandonado, sem futuro, se sentia muitas vezes sozinho, mesmo estando em meio a tantas pessoas. A gente vive isso nos dias de hoje, né? A gente pode estar numa multidão, pega o metrô lotado, tem muita gente se sentindo só, muita gente sentindo vontade de se matar, de tirar a própria vida, porque o desespero é tão grande, a gente não vê saída, né? Porque a gente não está olhando para Jesus, a gente não está deixando Jesus agir por completo em nossas vidas. Nós somos passíveis desses momentos porque nós somos falhos,
mas que nós venhamos pedir a graça do Senhor nesses momentos. Dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou falho, eu não sou nada, me ajuda, me sustenta, eu sou totalmente dependente de Ti. Amém? Que você possa pedir ao Senhor em todo o tempo. Então esse povo estava nessa situação, até pedi para cá, falei: deixa aí, porque a gente idealiza, fica mais fácil. Eu sou muito visual, então eu gosto de deixar ali, para não esquecer. Então vem palavra abandono, solidão, tristeza. Imagina você sozinho nesse lugar. É essas palavras que remetem, né? O que mais que eu anotei aqui? Sem futuro, sem perspectiva nenhuma, porque não tem perspectiva, você vê tudo ali morto, sem esperança. E Deus, nessa passagem, prometeu que iria mudar a situação. E Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Amém? Se a gente ler mais adiante, o Senhor cumpre a promessa. Mas nem por isso a gente acha que, eu vou servir ao Senhor e eu vou ser isento de toda a luta. Não, o Senhor não nos chamou para isso, né, pastor? Em nenhum momento. Pelo contrário, quando a gente se batiza, né, quando a gente aceita Jesus, aí é que a gente vai ser provado, né? Porque é diária, é uma luta constante. Amém? Mas com Ele nós somos mais do que vencedores, também diz a palavra do Senhor, né? Não é na nossa força, é com Cristo, né? E Senhor, que Tu venhas colocar forma, colocar um novo molde nessa situação. E a gente tem que trazer essa visão para a nossa vida. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender? Qual situação da minha vida eu estou passando por esse vale? O que eu tenho que aprender, Senhor, para mudar essa situação? O que eu tenho que entregar por inteiro nas Tuas mãos para que essa morte se torne vida? Para que realmente ocorra a restauração? Não importa se você está em meio ao vale, como já foi falado, não importa se você está em meio à fornalha. A gente não pode parar também, como as irmãs louvaram, né? Como os varões louvaram. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus. Nada pode nos afastar de seguir esse caminho, de seguir essa direção que vem do Senhor. Não pare, né? Esse louvor é tremendo também. Já não tinha esperança, não tinha peixes, o Senhor mandou voltar. Ele seguiu a ordem e ali aconteceu a bênção, né? Falta tão pouco e às vezes vem a luta, vem a prova, vem o desânimo que quer nos afastar do amor de Cristo, quer nos afastar da nossa bênção, da nossa promessa. Amém? Mais um trechinho antes de a gente entrar no detalhamento da palavra. O Senhor nos mostra que não há situação que ela não possa ser resolvida. Não tem situação. Existem situações que a gente não pode resolver, nós como seres humanos. Mas para o Senhor, existe algo impossível? Nada, né? Tudo é possível aquele que crê. Então a gente precisa crer, né, para tangibilizar algo que ainda não se cumpriu. Eu tenho certeza que cada um aí, agora, está pensando no impossível que está passando. Quantos aqui não tem nenhum impossível para acontecer? Todos nós temos. Todos nós temos lutas. Todos nós temos situações que alguém chegue para você e fala: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E o Senhor, Ele torna tudo possível. O irmão, ele testemunhou aqui sobre a aposentadoria, e eu creio que eu vou ver muitas vidas aqui, testemunhando o impossível, sobrenatural do Senhor, inclusive eu, né? Porque essa palavra falou comigo primeiro. Quando o pastor fala, a palavra vem primeiro para quem vai trazer, né? E é isso mesmo, irmãos, é isso. É uma responsabilidade muito, muito grande estar aqui, né? Então, se eu falar alguma coisa fora, eu vou estar... né? Eu vou estar pecando e o Senhor vai me cobrar. Então é uma responsabilidade. A gente precisa valorizar todos os nossos pastores, presbíteros, porque não é fácil estar aqui, mas a gente também tem que cumprir o ID do Senhor, né? E de fazer discípulos não apenas aqui na igreja, pelo contrário, é lá fora que a gente tem que fazer a diferença. É lá fora que o Senhor quer nos testar, né? Nos provar. E as lutas, elas têm que nos tornar mais fortes. Então a mensagem de hoje é bem clara, que a gente não deve parar em meio à adversidade, que a gente não deve parar mesmo em meio ao vale de ossos secos, porque o Senhor prometeu que Ele vai restaurar, o Senhor prometeu que Ele vai trazer vida e vida com abundância. Cabe a nós discernir aquilo que está nos afastando, né? Para que o Senhor possa agir em nossas vidas. A gente precisa, teve uma pregação aqui, acho que foi do pastor ou foi da pastora Rose, que falava de ressuscita,
E a gente tem que tirar a pedra. Tem aquele louvor que as irmãs cantam: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Aí o Senhor vai mudar. Muda a minha história e vai ressuscitar. Ressuscita os meus sonhos. E aí ele entra com a transformação. Transforma a minha vida e vai operar o milagre. E faz o milagre, né? E ele vai transformar. E ele vai ressuscitar tudo aquilo que está morto na sua vida. Então, para o Senhor agir em nossos corações, a gente tem que remover a pedra. A pedra, ele podia remover, mas ele pediu para a pedra ser removida. Porque aquilo que cabe a gente, é a gente que tem que fazer. O irmão falou na semana passada também. Aquilo que o Senhor fez para você fazer, você vai ter que fazer. Então, quando você estiver passando uma luta dessa, um aperto desse em meio ao vale, Senhor, me ensina aquilo que eu preciso fazer. Onde eu tenho que colocar a mão, me mostra, Senhor, porque o impossível está nas tuas mãos. Tem coisa que eu não vou conseguir agir. Tem situações que eu não vou conseguir mudar o outro. Eu não vou conseguir mudar o próximo. Eu não vou conseguir mudar minha família, eu não vou conseguir mudar meu trabalho, né? Mas o Senhor pode nos dar graça, sabedoria, discernimento, né? Através da palavra dEle. Então, quando você se sentir desesperado, sem resposta, a chave está aqui, está na nossa frente. É a oportunidade que o irmão falou na semana passada, ela está na nossa frente, é a palavra de Deus, não tem outro. Eu posso falar todos os meus achismos, eu posso edificar o meu irmão, como foi falado no começo também, né? Palavras de edificação, de ânimo. Como cristão, a gente tem esse papel de edificar, de ser suporte, mas não cabe a mim muitas coisas. Eu posso te animar, mas tem que ter algo que vem de dentro, né? Na nossa motivação. E Deus tem que estar contigo em todo o tempo. Ele está com os braços estendidos. Muitas vezes a gente fecha o nosso coração. Amém? E para não me alongar muito, tem uma outra parte, mas eu vou voltar aqui. A gente vai entrar agora na palavra. Se você quiser abrir sua Bíblia agora, abre em Ezequiel 37. A gente vai ler do 1 ao 14. E eu acompanhei alguns estudos que eu vi, fiz um resumão, já inserindo a palavra, né? Para não fugir muito, eu vou focar aqui, tá bom? Algumas coisas eu já acabei falando, mas tem alguns detalhes nessa palavra que às vezes passam batidos, né? Um pouco gerais. E tem alguns detalhes que eu achei muito interessante a gente meditar. Um resumo histórico dessa situação de Ezequiel em 37. Se trata de uma promessa de restauração de Israel, como já foi falado, de restauração, tanto espiritual, reavivando a fé daquele povo que estava quebrado, outra palavra que eu não lembrava, quebrado e morto espiritualmente, como a restauração de um povo dividido em duas nações. Eles estavam divididos em Israel do norte e Judá do sul. Ezequiel, ele era um profeta do exílio. Ele foi levado para a Babilônia entre a primeira e a última deportação de Judá, e no meio desse caos todo que o livro de Ezequiel foi escrito. Nessa situação fácil, né, que eles estavam passando, não foi fácil. Deus já tinha prometido que iria libertá-los do cativeiro da Babilônia no capítulo anterior. No entanto, havia dois motivos que impediam que isso acontecesse, tornando praticamente impossível que aquela promessa se cumprisse. Então, aos olhos dele, naquele momento era impossível, era a morte ali, não tinha esperança nenhuma que acontecesse, né? Primeiro motivo, estavam totalmente perdidos no meio dos seus inimigos, totalmente perdidos, sem direção nenhuma, em uma terra que não conhecia. Então imagina você, perdido, numa terra que você não conhece, talvez nem o idioma você sabe, totalmente perdido, sem direção. Assim, para aquele povo, nada poderia ajudá-los a voltar para casa. A situação era desanimadora, outra palavra, sem ânimo. Seu espírito estava abatido. Por essas razões, ele vai citando do versículo 1 ao 10, que é a primeira parte, eles são comparados a um vale cheio de ossos secos de homens mortos que deveriam ser reunidos e ressuscitados. Temos essa explicação nos versículos 11 e 14, que mais para frente a gente vai falar. Então, a primeira parte é essa, é voltado para os ossos, do 1 ao 10. O segundo, aquele povo estava dividido entre si, então era uma divisão dentro do próprio povo. Mesmo no cativeiro ainda existia uma rixa entre Israel e entre Judá. Através de uma atitude profética, Ezequiel, ele ao juntar dois pedaços de madeira, mais para frente, depois você lê até o fim, Ezequiel 37,
ele vai citar essa passagem. 2 pedaços de madeira vai declarar o quê? Vai representar o quê? A futura união entre as nações de Israel e Judá, que é profetizado lá no fim. Uma resposta do Senhor a uma situação de profunda tristeza e de total desesperança de um povo no exílio. Ezequiel, aí tem a passagem, que mais parecia um cemitério de ossos secos. Parecia porque é cheio de ossos, trazendo de volta a vida por meio da palavra profética e com o poder do Espírito. Então a ressurreição só vai ocorrer através dessa palavra profética e através do poder do Espírito. Amém? O texto da profecia, conhecido como o Vale de Ossos, pode ser dividido em 2 partes. Nessa primeira parte, Ezequiel descreve a visão, do 1 ao 10, como foi falado. E no segundo vem a explicação do que significa aquela visão, do 11 ao 14. Então, do 1 ao 3, ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim. É a visão que ele está descrevendo, Ezequiel. E o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos. O Senhor conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Olha a pergunta, Imagina o Senhor perguntando para você em meio a esse vale: filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? O que será que a gente responderia? Será que a nossa fé estaria uma fé totalmente edificada ao ponto de responder? Eu achei que ele teve uma sabedoria super grande. Nessa hora ele respondeu: só tu o sabes, Senhor, só tu o sabes. A mão do Senhor veio sobre mim. O que essa expressão diz nos estudos? Demonstra uma ideia de poder, a dependência, do Senhor. A mão do Senhor veio sobre ele, Não era ele, era a mão do Senhor conduzindo ele. Então nós entendemos que Deus se revela de forma poderosa a esse profeta, ao profeta Ezequiel. Assim ele podia falar e agir por meio do profeta. Apesar de que o texto não diz claramente ser uma visão, ele não fala que é uma visão, mas ele deixa implícito na frase: o Espírito do Senhor me levou a. O Espírito do Senhor me levou a. É como se Ezequiel ele estivesse tendo uma visão no mundo espiritual, Deus estivesse trazendo para ele daquele mundo espiritual essa visão. Ezequiel foi levado ao vale, uma vasta paisagem cheia de ossos secos. Em um primeiro momento parece ser o cemitério, como foi falado anteriormente, mas era o quê? Era um campo de batalha, onde os corpos daqueles que morreram na batalha ficaram estendidos, espalhados por toda a parte e completamente secos. Os ossos são o que resta da gente quando a gente vai embora, É a nossa carcaça, é aquilo que fica, É isso que representa. Ossos secos não estão apenas mortos, não representa apenas a morte. Estão mortos há muito tempo. Para chegar ao esqueleto precisa estar há muito tempo. Então é uma morte que não era de hoje, é algo antigo, A gente louvou também uma parte do louvor que fala das coisas antigas, e me lembrou essa parte. Então não foi uma morte agora, que aconteceu agora, é algo que aconteceu há muito tempo, O que o Senhor quer dizer com isso para a gente? Não é aquilo que muitas vezes é que está acontecendo agora, é algo que foi lá atrás, para a gente meditar. Então ossos secos é isso, representa a morte há muito tempo. Os ossos secos representam os judeus no cativeiro. A fé deles estava completamente morta. Mas da mesma forma que Deus reviveu aqueles ossos, depois ele reviveu, que muito tempo estavam secos, o Senhor ele trouxe vida novamente a esse povo, vida espiritual. Esses ossos poderiam tornar a viver? Se fosse para mim, eu, João, ia poder pegar aquele osso, montar? Não, eu não ia conseguir, na minha força eu não ia conseguir. Você também não. Ninguém poderia esperar que um esqueleto humano pudesse voltar a viver, que foi falado aqui. Ainda mais um vale cheio deles. Então não era só um esqueleto, era um vale cheio de ossos. Eu não ia conseguir nem achar todas as partes para poder tentar montar. Ainda assim, se eu conseguisse, eu não ia conseguir, porque falta o quê? Vida, que foi falado. Sem vida,
É essa imagem que a gente vai ver. Então, por mais que eu conseguisse montar, eu lá, João, e colocar minha mão, que nem muitas vezes a gente faz. Não, Senhor, deixa que aqui eu vou. Vou lá, vou montar. E o sopro de vida? Quem dá? O Senhor, né? Então, é para a gente meditar realmente que área da minha vida, Senhor, que área da minha vida eu estou tentando colocar a mão e eu não vou conseguir. Às vezes a gente sabe que a gente não consegue, mas a gente fica teimando, empacando naquela área, né? E, para eu não me perder, aqui, esses ossos poderão tornar a viver? Ninguém poderia esperar que esqueleto pudesse voltar a viver, ainda mais todos esses esqueletos. Ezequiel responde à pergunta feita por Deus, confiando no Senhor. Ele confiou no Senhor. A resposta que ele deu foi maravilhosa. Só tu sabes. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe por que você passa por isso. Para que você passa por isso. Eu sempre mudo, né? Troca o porquê pelo para quê. Eu sempre falo isso. Aprendi isso. Troca para quê? Para que eu estou passando por essa luta, essa fase, né? Por essa prova, para ser aprovado. O Senhor quer nos aprovar. Algo a gente tem que aprender, né? Quem está na escola ainda, faculdade, faz prova. Para quê? Para passar por ela e vai ter outra. A gente não está isento, né? Mas a gente tem que sempre aprender com as lutas, com as provações, né? Nos tornar mais fortes. Esse foi o primeiro ponto, o vale. São 5 pontos, tá? Prometo que eu vou tentar correr. As horas já se avançam. Segundo Ezequiel, do 4 ao 6, do 37, 4 ao 6, profetizando vida aos ossos mortos. Outra coisa que parece impossível, né? Para os nossos olhos carnais. Então me diz, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Novamente ele me disse, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, certamente farei com que o fôlego entre vós e viverás. Porei tendões em ti e te farei carne, te cobrirei de pele e de fôlego, e você deve viver. Então você saberá que eu sou o Senhor. Deus ordena a Ezequiel algo que os olhos humanos parece o quê? Inútil, impossível, essa ordem. Profetiza sobre estes ossos. No versículo 4, Ezequiel tinha deixado este assunto para que Deus, com a sua sabedoria e poder, resolvesse, que é aquilo que a gente tem que fazer, né? Quantas vezes a gente não faz. Então, não tinha o que fazer além de obedecer à ordem do Senhor. O Senhor mandou profetizar para os ossos secos, vou profetizar. Mas ele estava confiando em Deus. A confiança dele fez a diferença. É isso que a gente precisa. A nossa confiança em meio à adversidade, em meio ao impossível. Senhor, mas eu não estou vendo nada. É aí que a nossa fé tem que ser tangibilizada, né? Porque se eu estivesse vendo, eu não preciso ter fé. A fé é isso, é a concretização daquilo que não se vê, né? E que o Senhor possa resgatar na nossa memória. O Senhor tocou muito nessa passagem também. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Senhor, me faz lembrar tudo aquilo que foi prometido e que eu fui enterrando devido ao tamanho das lutas que fui passando. Me ajuda, Senhor, para não fugir de novo, que eu vou falando e vou fugindo. Deus ordena a Ezequiel algo que parece impossível para nós. Ele teve que obedecer, seguiu a vontade do Senhor, confiou em Deus. Assim diz o Senhor a esses ossos. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. E esse ato de soprar o espírito nesse contexto quer dizer encher a vida algo inanimado. Pensa ali, ó, essa imagem de novo, a gente volta na imagem. Eu vou profetizar e eu vou encher de vida esses ossos. Eu não, né? O Espírito Santo, né? Mas eu vou profetizar. Ele mandou eu fazer a minha parte. Lembra? Voltando lá. A minha parte, eu vou profetizar. Ele quer me usar como instrumento. E eu preciso confiar. Não adianta eu profetizar achando, e se vai dar, e se, irmão, eu acho que você vai conseguir, irmão, você vai conseguir, olha a diferença, profetiza, ele falou, filho do homem, profetiza, confia e profetiza na vida do seu irmão, profetiza primeiramente para você, porque a gente muitas vezes duvida, porque é a gente que está vivendo aquilo, e para a gente é impossível, né? Então, profetiza, o Senhor diz, profetiza, e Ezequiel profetizou.
E Deus prometeu encher aqueles ossos com fôlego de vida, refazer os músculos, carne e pele, dar vida aos ossos. O Senhor realiza o que é impossível. Ossos sem vida, sem esperança, agora retorna à vida que há muito tempo não existia ali. Lá na frente dessa passagem, a gente vai ver a explicação dos ossos secos representavam o quê? A condição espiritual do povo. Essa visão se cumpre de forma parcial com o retorno do exílio. Israel teve o reavivamento, a restauração, mas que só se completa com a entrega de vida pelo Espírito de Cristo. Amém? Terceiro ponto, ossos, do 7 ao 8. Ossos mortos se reúnem. Assim anunciei essa mensagem como ele havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, houve-se em todo o vale o barulho de ossos batendo um contra o outro. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Começou a acontecer o quê? Um movimento. Enquanto ele profetizava, já estava acontecendo um movimento. O Senhor já estava agindo, né? Os ossos se juntando. Então, enquanto eu observava, os músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas eles ainda não respiravam. Então, estava acontecendo, mas ainda não respiravam. Então, eu profetizei como foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um barulho e, de repente, um estrondo, e esses ossos se juntaram, osso com osso. Essa é a primeira parte da restauração dessa passagem. Os corpos são reconstruídos. Deus está cumprindo o que falou que faria. Ezequiel profetizou e os ossos que estavam separados começaram a voltar para onde eles deveriam estar. Os músculos, a carne e a pele começaram a crescer e a cobrir esses ossos, até o ponto deles se tornarem corpos perfeitos. Mas ainda faltava o quê? Algo. Eles ainda não respiravam, faltava a vida. Muitas vezes falta a vida, né? Falta a vida em tanta situação que a gente passa, tudo parece morto. Nada vai acontecer. Calma, o Senhor está contigo. Posso dizer que é um pouco semelhante à criação de Adão. Ele fez uma comparação nesse estudo, eu achei bem interessante. E formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra. Na parte A do versículo, temos um corpo perfeito, mas inanimado, não se mexe. Em seguida, vemos Deus soprar o Espírito. Então, precisou do soprar do Espírito para trazer a vida, né? Em Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E aí ele diz, soprou as suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Em Gênesis 2:7. Podemos observar também que há tem uma sequência lógica para que esse movimento ele aconteça e reavifique os ossos. O que acontece? Agitação dos ossos, por isso que ele ouviu o barulho, montagem dos ossos, tendões e carne sobre os ossos, depois pele sobre os tecidos que cobrem os ossos. Então tudo tem um processo, tem uma sequência. E aí esperando o sopro de Deus. Então tem toda essa fase para que venha o sopro de Deus. Com essa lógica, nessas etapas da reanimação, pode-se concluir que os ossos se juntaram de forma perfeita, como esqueletos humanos e não como combinação estranha. Porque Deus ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Não importa a forma. A gente não sabe o mover do Senhor, muitas vezes não entende o movimento. Mas Deus ele faz tudo perfeito, né? Que é maior exemplo é o nosso corpo, como ele funciona, cada órgão interligado. Se um faltar, o que vai acontecer? Não vai estar em harmonia, né? Finalizando já. Fase 4. Ezequiel 37, do 9 e do 10. A segunda profecia para os ossos traz a vida e força. Ele disse, profetiza ao Espírito, agora profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizes, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. A segunda fase, ela foi destinada ao Espírito. Então, a primeira foi aos ossos, a segunda foi ao Espírito, fazendo referência também a Gênesis, da recriação. Esses 2 momentos seriam uma relação da pregação e da oração. Primeiro, Ezequiel, ele profetiza os ossos, aos ossos. Essa é a pregação. Então, você profetiza, você está pregando. Em seguida, ele profetiza ao Espírito. Aqui seria a oração. A verdade é que a pregação sem a vida de oração, ela não vai produzir resultado nenhum,
É isso que a gente aprende. Se a gente tiver uma vida de oração, sem a pregação, sem eu viver aquilo que eu estou falando, sem atitude de verdadeiro cristão, vai cair por terra, porque as pessoas vão olhar na minha vida e vão falar, mas ele não está vivendo isso. É palavra, viver de palavra, né? O que importa é a atitude de verdadeiro cristão. Muitas vezes eu falava para a pastora, pastora, mas eu não sei pregar, lá no passado. Ela falava assim, João, é a atitude de cristão. A maior pregação que a gente tem é a nossa vida, né? Não importa, mas eu não sei falar, mas você pode falar um Jesus te ama, você pode dar um abraço, é a sua atitude de amor com o próximo que vai fazer a diferença. Não é o muito falar, né? Não é por muito falar, é a nossa atitude de transformação. A verdade é que a pregação sem a vida de oração não vai produzir resultado nenhum, talvez possa reunir um grande público, a gente vê igrejas cheias, né? Vê aquele movimento, prosperidade, né? Enfim, pessoas estão ali só pela bênção. Muitas vezes eu recebo a minha bênção e vou embora, né? Lembro de Deus só na hora que eu preciso. Trata o Senhor como listinha de mercado, né? Vou fazendo, isso eu consegui, vou conseguir, tchau, vou embora. Mas essas pessoas muitas vezes estão mortas por dentro, não tem vida, né? É o imediatismo que conta, não é uma vida plena com o Senhor, que Ele quer, é uma vida plena, não é só momentânea, não tem uma transformação de vida. E na última fase, Ezequiel 37, do 11 ao 14, Deus explica a visão a Ezequiel. Ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou, portanto profetiza para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó Israel, quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver e eu os trarei de volta para a sua terra, então saberão que eu, Senhor, falei e cumpri o que prometi, sim, eu, Senhor, falei. Esses ossos representam todo o povo de Israel. Ele enfatizou bastante e representa. Ezequiel provavelmente já sabia que aquela visão se tratava do seu povo, ele até imaginava, mas deve ter se surpreendido quando descobriu que não era apenas o reino de Judá, mas também Israel. Lembrando que Ezequiel fazia parte de Judá. A restauração incluiu o reino de norte Israel, que caiu para os assírios cerca de 150 anos antes, antigo, lá atrás. Também é importante dizer que a frase nos ajuda a entender que essa profecia ela não está ligada diretamente à ressurreição dos mortos, no fim dos tempos, porque ela se refere diretamente a Israel, ao povo de Israel, o estado espiritual da nação totalmente desolada, desolação. Era uma promessa de Deus de restauração de Israel e de retorno à terra prometida após o exílio. Eu os trarei de volta para a sua terra. No versículo 14, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair deles, agora de uma forma um pouco diferente de antes. Em vez de ossos expostos, agora estão dentro de sepulturas como se fosse um cemitério. Mas o sentido é o mesmo, trazer vida ao que estava morto. Dessa forma, a Babilônia seria o cemitério e o ato de ressuscitação seria tirar o povo do exílio. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Mais do que o sopro de vida humana, era o espírito do Deus vivo. Sem esse sopro, nada ia acontecer. Nada ia acontecer. É aí a nossa dependência do Senhor. No 14 ele fala, é sobre restauração de Israel prometida por Deus, lá atrás. Ezequiel sobre a restauração. E é uma restauração tão ampla, tão grande, tão profunda, que ao mesmo tempo este capítulo ele ensina muitos princípios de como Deus opera o avivamento e como os servos de Deus devem pensar e agir de maneira relevante para uma obra de avivamento poderosa. Senhor, precisamos do seu avivamento. Muitas vezes a gente está estagnado. Aí agora eu vou voltar no texto, prometo que já está acabando, tá, irmãos? Era só para eu não esquecer. E aí o Senhor, colocando na minha vida, a gente cita tantas situações nas nossas vidas que aos nossos olhos estão perdidas, né? Que situação na sua vida parece que é impossível? Agora é você e Deus, né? Coloca, tangibiliza, assim como a gente colocou essa imagem, traz agora à sua memória aquela situação que para você é o seu vale de ossos secos, onde você não vê esperança, onde você não vê vida, onde você não vê que na sua força você não vai conseguir. É ali que Deus quer agir.
e Ele quer que você entregue por inteiro nas mãos dEle. Amém? O comando de Deus ao profeta é o mesmo que Ele comunica a nós, os que cremos. Profetiza. Ele quer te usar como instrumento. Profetiza. A palavra de Deus em nossos lábios tem poder. Precisamos profetizar o quê? Bênção, crescimento, salvação, esperança, prosperidade, a cura, como a gente cantou lá no início, né? Profetizar a cura, não importa o que a situação ela venha dizer, que tudo parece o contrário, que esteja acontecendo, mas eu estou orando para A e está acontecendo B. Continua orando, Deus quer que você persevere. O movimento vai acontecer, mas você precisa profetizar, né? Você precisa ter fé e continuar, perseverar. Humanamente falando, Israel e Judá jamais voltariam a ser nação. Não havia possibilidade daqueles judeus serem reunidos outra vez. Estava tudo acabado. Nada trazia que essa situação voltasse a acontecer. Aos olhos humanos, a promessa de Deus a Abraão havia falhado. Contudo, o nosso Deus, Ele vê além, e Ele tem o poder, e Ele nos orienta ao quê? Profetizar. Para a conclusão, Ele disse, profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Amém? Algo que parece impossível. O que é avivamento? Buscando. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso, para se referir ao período de renovação espiritual. É isso que o Senhor quer na nossa vida, né? A nossa igreja está passando por uma transformação, né, pastor? E o pastor falou uma coisa que é verdade, não é placa de igreja que vai salvar. A igreja somos nós cantamos que nós somos a casa do Senhor. E Deus quer nos transformar. Deus tem mais para a nossa vida. Ah, irmão, mas eu oro. Ora mais. Ah, irmão, mas eu jejue mais. A gente sempre pode fazer mais. Ah, irmão, mas eu profetiza mais. Que a gente possa estar mais sensível à voz do Senhor. É isso que eu peço, né? A sensibilidade à voz do Senhor, o discernimento, aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Amém? Eu esqueci de deixar o pendrive. É tudo de última hora, irmãos, não reparem. A gente vai louvar um hino, o Mateuzinho vai me ajudar. Esse louvor, ele na verdade ele expressa tudo aquilo que foi falado. E através desse louvor, a gente vai vivenciar toda essa passagem dos ossos secos de Ezequiel. Amém? Antes de colocar, eu só vou deixar uma passagem em Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E o louvor, ele basicamente diz isso. O que eu posso ver senão um vale de ossos secos? O que eu posso dizer se já se foi a esperança? A nossa vergonha, ela está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra, naquela imagem que a gente está vendo. Filho do homem, muda a história, depende de você. Com a tua boca, murmura, com a tua boca, profetiza. Volte a alegria, venha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. E aí o movimento acontece. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Amém? É o Espírito Santo que faz a ressurreição acontecer. Amém? Pode te colocar, irmão. Esteja meditando conosco, irmãos. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Receba todo o louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Continua falando, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos meditar, Senhor, na Tua palavra. Que nós consigamos aprender. É o 2. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Torna-nos, Senhor, de volta à vida, Senhor. Glórias a Ti. Posso
posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir, declare. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Profetiza na vida do seu irmão, amém? Ressuscita. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Que posso ver. Declare com todo o seu coração. Se não vale de ossos secos, posso dizer, Senhor, o que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza ao Senhor. Volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Profetiza, ressuscita, ressuscita. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós entregamos por inteiro as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como um vaso, como instrumento, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a profetizar em todo o tempo, Senhor. Profetizar vida, Senhor, a vida do nosso irmão. Amém, igreja? Declare com todo o seu coração. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Mais uma vez, profetize vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba
receba sobre ti a vida. Vida de Deus, vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Profetiza, ressuscita. Mais uma vez. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Profetiza, ressuscita. Ressuscita, Senhor. Ressuscita sonhos, Senhor. Ressuscita promessas, Senhor. Nós profetizamos vida, e vida com abundância, não vida pela metade, Senhor. Oh Pai amado, que nós possamos viver uma vida verdadeira, Senhor, de verdadeiros cristãos, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que tudo que não provém de Ti caia por terra das nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Peço desculpas pela falha, as horas já se avançam, mas que Deus continue falando ao seu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor. Amém? Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Mais esse dia, que Deus possa estar ressuscitando a tua esperança, a tua alegria da salvação, o teu amor, a tua fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que tudo aquilo, irmão, que tiver desanimado, né, triste, abatido, que Deus possa estar levantando nesta manhã, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe aí, meu irmão? Aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de vitória. Essa semana aqui já deve ficar pronta a nova placa da Igreja Evangélica Rocha Eterna do Brasil. Já deve estar instalando aí também, na frente, todas as coisas que, da gráfica também, os impressos que falta, vai ficar todos prontos para a glória de Deus, irmão. Deus é bom. Tem coisa que dá uma canseira, tem hora, irmão, mas essa semana, pela fé, irmão, já vai ficar tudo prontinho, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor possa estar te abençoando, te dando uma semana de bênção, de alegria e de vitória. Eu queria pedir para os irmãos, nós estamos já em época de frio, dá para perceber, né? É frio todo dia. E lá onde a nossa irmã Nair trabalha, na UBS, eles estão recolhendo, irmãos, roupas, né? Agasalhos para as pessoas necessitadas, para as pessoas pobres. Hoje mesmo eu já trouxe alguma coisinha aí, né? Então você que tem lá na tua casa uma roupa, isso aqui eu não uso mais, isso aqui está grande em mim,
essa aqui ficou muito pequena, não tem como eu trocar. Irmão, traga, abençoa alguém, irmão. Abençoa alguém. A palavra diz que aquele que não faz o bem, que pode fazer o bem, mas não faz, comete pecado. É a palavra de Deus que diz: aquele que pode fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então, muitas vezes você está com uma roupa lá, uma blusa, um casaco, uma meia, mas em bom estado, viu, querido? Não manda coisa para costurar, não, viu? Por favor, nem remendado. Manda em bom estado. Vamos abençoar as pessoas com coisas boas. Traga, que a irmã Nair vai estar levando lá para o UBS, e nós vamos estar abençoando o nosso próximo, querido. Em nome de Jesus. Amém? Posso contar com os irmãos? Então, domingo que vem, os irmãos que puderem, dá uma olhadinha lá no teu guarda-roupa, na cômoda, né? Com certeza tem alguma coisa lá que você não está usando mais. Traga, irmão. Para você não serve, mas para alguém que está lá fora, vai servir e muito. E nós vamos abençoar alguém. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês recebam mais e mais vitória de Deus sobre as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica nesta hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a maravilhosa luz do teu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê da tua muita paz e das tuas muitas bênçãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe o grupo Shekinah. Amém. Encerrando, louvando e adorando ao Senhor nesta hora. Em breve vamos estar passando o dia da inauguração da nova igreja, irmão. Nós já vamos estar passando, provavelmente semana que vem, ou a outra, o comecinho, já vamos estar dando a data. Assim que colocar a placa aí, nós já anunciamos para a igreja. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua semana. Amém. Uma semana de vitórias, cheia de vida. Amém. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que Ele venha multiplicar as bênçãos sobre a vida de cada irmão. Amém. Apenas adore ao Senhor, se alegre na presença dEle. Dê o seu melhor a Ele. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Ti, Senhor. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Glórias a Ti, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós Te louvamos por tudo que Tu és, Pai amado. Vai de encontro a cada vida, Senhor. Glórias a Ti. Declare: glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a Te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a
morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reina livre, livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Livre acesso nós temos a ti, Senhor. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e nós queremos nos alegrar em ti, Senhor. Restaura, Pai amado, reaviva, adore. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aplauda o Senhor, amém, igreja? Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós agradecemos a oportunidade, amém?